É absolutamente impressionante o número de pessoas que está infeliz fazendo o que faz. Você que está me ouvindo aí agora, eu quero que você se pergunte, se te fosse dada a oportunidade, você estaria fazendo outra coisa profissionalmente? E olha, de 50% a 75% das pessoas com as quais eu converso, depende da empresa, elas respondem sim, eu estaria fazendo outra coisa. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda às 8 da noite a gente tem uma nova conversa sobre a natureza humana. Você pode ouvir todas as conversas que já foram ao ar no podcast, no Território Eldorado, no Casa do Saber ou ainda no quemsomosnós.com.br. Hoje é a quarta e última conversa da série sobre a mente e o cérebro. O que a ciência já sabe, o que não sabe e o que isso tudo tem a ver com o nosso dia a dia. Com a gente aqui, Pedro Calabres, pesquisador do Laboratório de Neurociências da Escola Paulista de Medicina e também sócio da Neurovox, que usa as ciências cognitivas para ajudar as empresas em seus negócios. Boa noite, Pedro. Boa noite, Celso. Quem é você? Essa é uma pergunta muito complicada. Essa é a fácil, tá? As complicadas vêm depois. Então, já vou me preparando. Bom, acho que para uma pergunta desse tamanho, eu poderia te dar uma resposta tripla. Uma que é filosófica. Quem sou eu, do ponto de vista filosófico? Gosto muito da definição do Fernando Pessoa, do ser humano, que ele fala que o homem é um cadáver adiado. Ou se for usar o termo de Aristóteles, um cadáver em potência, né? E o que eu quero dizer com isso é que a gente está aí gravitando nesse mundo, andando, perambulando, e um dia a menos a cada dia que passa. As pessoas chegam no nosso aniversário e elas falam: parabéns, feliz aniversário. Você vai viver menos 30 anos, vai viver menos 40 anos, não é isso? As pessoas dizem: feliz aniversário, mais um ano de vida. É muito comum você ouvir isso. Mas na essência está errado, né? Porque é menos um ano de vida. Claro. É claro que eu não quero que isso seja interpretado como uma coisa macabra. Fora a depressão, né, que isso causa. Pelo contrário, eu acho que de longe é uma das ideias mais engrandecedoras que existem para a vida. Porque a partir do momento que a gente toma consciência que é um dia a menos a cada dia, que somos um cadáver adiado, cada dia é um investimento, cada instante é um investimento e, portanto, a gente está sempre preocupado em fazer o melhor dele. Então, respondendo novamente, do ponto de vista filosófico, eu sou um indivíduo que é muito consciente de que a vida é um período limitado, que um dia vai acabar e que por isso tenta aproveitar ao máximo esse tempo que eu tenho aqui. E esse aproveitamento... Sem ser hedonista ou sendo hedonista? Eu diria que sim, sendo hedonista, mas não de uma forma irracional, não de uma forma inconsequente. Mas claro, sem sombra de dúvida, prazer e as alegrias do cotidiano, eles são fundamentais. Parte desse processo de aproveitar ao máximo é conhecimento, adquirir conhecimento. Isso é uma coisa para mim que sempre me engrandeceu e sempre me alegrou. E aí eu vou para a minha segunda definição, que ela é mais científica. Nós somos insignificantes, isso é um fato, né? O ser humano, como um todo, é insignificante. A gente tem hoje, estima-se, os astrônomos estimam 100 bilhões de galáxias e imaginam que nos próximos anos, com o desenvolvimento de cada galáxia com bilhões também de sóis e sistemas solares e planetas. Mas apesar disso, somos muito especiais. Porque, em primeiro lugar, tem muito mais coisa... Porque nós somos egocêntricos e somos uns insignificantes que tem que achar que é especial. Não, eu diria que não. Eu diria que é fácil matematicamente enxergar o quanto que a gente é especial. Porque, em primeiro lugar, é muito mais fácil, muito mais provável que a gente não exista do que a gente exista. Tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe. Só que a gente não sabe porque elas não existem. Exato. Mas a gente existe. Dada a improbabilidade disso, a gente existe. Mas não só isso. A gente existe dentro da única espécie hoje que a gente sabe que tem um cérebro dotado da capacidade de refletir sobre a própria vida. Então a minha segunda definição de quem sou eu é um ser vivo consciente da sua insignificância. E, portanto, para mim isso leva a uma postura moral, no sentido de qual é a melhor forma de viver, uma postura onde
humildade é fundamental, porque somos insignificantes, somos passageiros aqui nesse planeta. Mas ao mesmo tempo, acho que ao lado da humildade tem um agradecimento gigante pela natureza, ou seja lá o que for, ter me dado a oportunidade de passear por aqui durante algumas décadas, conhecer as coisas, explorar esse mundo e esse universo que são belíssimos, né? O ser humano na sua complexidade, a natureza na sua complexidade, o universo na sua complexidade. Então minha segunda definição é essa: quem eu sou, insignificante e por isso humilde, apesar disso consciente de que especial e por isso muito agradecido. E nesse sentido eu tento aproveitar o máximo que eu tenho de diferente dos outros bichos na natureza, que é essa capacidade de pensar sobre a vida, essa capacidade de refletir sobre a vida. E eu tento usar isso profissionalmente, levando conhecimento para as pessoas aí. O que me leva à minha terceira definição, que é pessoal. E aí sou eu, Pedro Calabrese, indivíduo, né? Santista, nasci no litoral de São Paulo, aqueles moleque que rouba seu chinelo quando você vai na praia do Guarujá, eu era um deles, né? E hoje eu sou um professor, acho que essa é a primeira definição daquilo que eu faço. Sou diretor de uma empresa de consultoria, sou palestrante, estou aí pelo Brasil conversando com as pessoas, e o que me interessa e o que eu faço é entender as relações entre o cérebro, a mente humana e o comportamento. Existem questões que são puras, por exemplo, a neurociência da autoconsciência. Como é que a gente entende, que é o santo graal da neurociência hoje, como que o cérebro é capaz de ser consciente se dele saber que é cérebro e se auto-estudar. Porque para mim tem um negócio meio esquisito. Certo? Com certeza, é bizarro, né? Se a gente, tem várias coisas bizarras sobre esse assunto, quando a gente está falando do cérebro. Porque o cérebro é que determina um pouco o que a gente está fazendo agora, conversar, um pouco não, tudo, né, que a gente está fazendo, a maneira que ele funciona e etc. Ele mesmo se auto-olha e ele mesmo se auto-estuda, mas ele pode estar nos auto-enganando também, o tempo inteiro. Ou seja, boa parte daquilo que você fala como conhecimento do cérebro pode não ter nada a ver. Sim. Tá certo? Sim. Eu não tô lá, eu sei que parece maconha o que eu tô falando, mas não é. Tá certo? Porque faz um sentido nisso, não é? Totalmente. O cérebro, ele é cheio de buracos, não é isso? Ele preenche a nossa consciência com buracos, tipo da memória, tipo de outras coisas. O que é realidade, ele constrói. Tá certo? Portanto, quando a gente está falando de estudar o cérebro, a gente também está falando de uma coisa que ele construiu, ou que ele, parece que ele nos guia de do jeito que ele quiser. Ele pode estar nos levando para o lado errado. Perfeito. Você está absolutamente correto nisso que você falou. E como é que você lida com isso? Porque, na verdade, essa é a tua profissão. Claro, sim. Tá certo? Sim. Ou seja, que é de uma incerteza absoluta. Ser cientista é, sem sombra de dúvida, pelo menos no que eu acredito que é a postura científica adequada. É claro que há pessoas que vão discordar de mim, mas ser cientista é estar sempre aberto à dúvida, inclusive a respeito do que nós próprios acreditamos que sabemos. A ciência ela vem redefinindo a forma de enxergar a realidade há tanto tempo, cada pulo que a gente dá na ciência, muita coisa que a gente achava que funcionava de uma certa forma não funciona. Eu sei, mas isso é mais fácil de admitir do que quando a gente está falando do cérebro, porque é o cérebro que achava. Exato. E aí o cérebro acha diferente. Agora, quando é o cérebro falando sobre o próprio cérebro, não é estranho? Com certeza. O único cérebro que é capaz de fazer isso na natureza é o cérebro humano. É certeza ou isso é que nós... Não, certeza se você um autoelogio. Assim, você fala, não, só nós é que podemos fazer isso. Porque isso me cheira um pouco renascentista, assim. Sim, sim. Olha, quem falou, né? O golfinho não tem autoconsciência? Depende... talvez os níveis sejam diferentes, Exato, tá certo? Uma questão de espectro. A consciência não é um absoluto, de forma alguma, né? A consciência é um espectro de funções hoje que são extremamente complexas, mas que nós sabemos que consciência todo mamífero tem, toda ave tem, uma série de... si próprio. Sim, não, a gente precisa definir bem o que é consciência. Vamos definir o que é consciência, concordo. Quando eu digo que o cachorro tem consciência, eu digo que existe uma certa experiência de ser cachorro. E quando eu digo que um ser primitivo, que um verme não tem, que uma lombriga não tem consciência, é porque não existe uma experiência subjetiva de ser lombriga. Essa é a ideia. Isso não significa que o cachorro ele é consciente da própria consciência. Ou seja, que ele sabe que sabe.
Porque essa definição de ser consciente da própria consciência é onde nós cremos hoje que o ser humano é exclusivo. E eu digo, é claro, não é uma crença como é a fé religiosa, ela é baseada em tudo que a gente entende em termos de sistema cerebral, neuroanatomia comparativa, etc. Mas a tua pergunta antes foi, você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, não tenho certeza nem de que eu tô aqui na sua frente. Eu entendo isso. Eu presumo que isso é um fato baseado nas observações que eu faço, baseado no que os dados me dizem. A ciência ela é muito melhor em falar, em duvidar das certezas do que propriamente afirmar. Dar certeza. Essa é a grande questão. O que não significa que a gente não saiba de algumas coisas, a gente sabe, mas essas coisas estão sempre abertas à dúvida. A própria pesquisa científica, ela é o quê? Ela é você questionar, ela é você duvidar, ela é você testar hipóteses frente à possibilidade daquilo não ser verdade. Suponha que você conhece uma pessoa e essa pessoa ela tem olhos azuis e ela casa com uma outra pessoa que tem olhos azuis e você sabe que os pais e avós dessas duas pessoas, todos eles têm olhos azuis e esse casal vai ter um filho. E aí eu te pergunto, qual vai ser a cor dos olhos desse filho? Depende do vizinho. Ou do leiteiro, do carteiro, né? Você fala, salvo o adultério, vai ser azul. Uma grande probabilidade de ser azul. Porque sabemos que genética funciona dessa forma. Porque os olhos, parte do corpo e por aí vai. Agora, quando eu falo, por exemplo, preferência política tem influência genética. Aí você arregala os olhos e falou, peraí. Aí não, Pedro. Existem alguns estudos assim, né? Exato. Não, e é claríssimo. E eles são conclusivos? Eles são bastante indicativos de que existe um componente genético na formação de preferência política. Ser mais conservador e ser mais liberal. Exatamente, nesse espectro. É claro que, eu não estou dizendo aqui que não há influência do ambiente. No caso de preferência política, a influência do ambiente ela é muito grande e muito importante. Estou dizendo que tem ali uma tendência. Uma inclinação, a gente poderia chamar, e ela tem um componente genético. E por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas, elas esquecem que o cérebro é parte do corpo. Outro dia, uma aluna minha de graduação, ela virou para mim, na angústia, a aula de comportamento, neurociência, psicologia, ela muitas vezes vira divã, né? Então, no final da aula, os alunos, eles congregam ao redor do professor para tirar dúvidas existenciais. E ela veio me falar do término do namoro dela. E ela disse, professor, olha, eu cansei de homem que só malha o corpo. Agora eu quero um homem que malhe o cérebro. E aí eu usei isso depois para uma pergunta de prova. Encontre o erro nessa afirmação. Eu não quero um homem que malhe o corpo, eu quero um homem que malhe o cérebro. E o erro ele tá em você achar que o cérebro não é parte do corpo. Ele é parte do corpo, tal como é o seu dedão. E o que acontece é que todo organismo vivo, ele parte de um pressuposto, que é conservação de energia. Então, se você vai ao zoológico hoje, ou se você assiste o National Geographic, você não vai ver o leão fazendo esteira, você não vai ver o seu cachorro querendo ir para academia, você não vai, isso não existe. Conservar energia é muito importante para a natureza, para quê? Para que a gente tenha disponível quando é útil, quando é necessário. Quando tem um predador correndo atrás de você, ou quando você precisa se alimentar. E o cérebro, ele usa energia, ele é uma máquina biológica, tal como todo o corpo, tal como o músculo do seu quadríceps, ele é uma máquina, o cérebro também é. E a prerrogativa de gastar menos energia, ela reina. A lei do mínimo esforço, ela é uma lei de fato da natureza. Então o que ocorre? O cérebro ele vai sempre buscar atalho. Ele vai sempre buscar caminhos que gastem menos energia para chegar a conclusões e gerar comportamentos que sejam mais vantajosos. Ou seja, que garantam mais a nossa sobrevivência, que garantam mais a nossa procriação e por aí vai. E uma das formas de buscar esses atalhos é em encontrar certezas onde elas não existem. Porque é muito mais fácil você dividir o mundo em preto e branco, colocar dentro da caixinha. Mais rápido. Isso, né? muito Nós mais temos uma rápido. tendência. Nós temos que, se a gente quiser superar isso, a gente tem que fazer um esforço consciente. Exato. Não é isso? E isso gasta energia. É muito mais fácil dividir preto e branco, coloca lá do outro lado do muro quem é errado e quem é do mal, coloca do nosso lado do muro quem é certo e quem tá bem, e fala, bom, então eles lá, nós cá, vamos combater o mal e o mundo vai ficar melhor. O cérebro gosta desse tipo de atalho porque ele gasta pouca energia. Mas o cérebro é burro, se a gente pensar nisso. Sabe por quê? Historicamente, isso aconteceu e no final não é assim.
por que ele tem essa dificuldade de aprender? Essa resposta ela parece super complexa, mas ela é a mais simples, na verdade. É que o cérebro que eu e você temos aqui dentro da caixa craniana é o mesmo do cara que vivia 60 mil anos atrás. Não, Nesse ele é sentido, extremamente inteligente, mas ele não é inteligente para viver em São Paulo em 2016. Essa que é a grande questão. Ele é muito inteligente para viver num ambiente ancestral, onde a nossa preocupação não era daqui a 10 anos, nem 20, muito menos 30, era sobreviver agora, para que amanhã eu tenha comida e minha prole, meus filhos sobrevivam e que eu garanta o dia de amanhã. Então, um exemplo de atalho do nosso cérebro é ser extremamente imediatista. Pergunto sempre para as pessoas, o que é mais fácil mudar, uma crença ou um comportamento? E as pessoas invariavelmente elas respondem um comportamento. Porque parece que na cabeça das pessoas a crença é difícil de mudar. Ela é mais enraizada e por aí vai. Mas aí eu pergunto em seguida, então o que é mais fácil? Você começar a dieta agora ou você crer piamente que vai começar na semana que vem? E aí você percebe então que a gente muda a crença com uma facilidade gigante. Quando? Quando a ação ela é dificultada. Quanto mais difícil for agir, gastar energia, lembra daquilo que eu disse, né? Mais a gente vai tender a mudar nossas crenças para permanecer inerte e sem gastar energia. Para adaptar ao interesse do momento. Exato, e a preguiça ela é recompensadora por si só. E essa preguiça vai envolver um monte de coisa, ela vai envolver a dificuldade que a gente tem de mudança dos nossos padrões de comportamento. É de longe uma das coisas que eu mais estudo e com as quais eu mais trabalho hoje em dia, que é fazer as pessoas agirem, o que eu te disse lá no começo. A grande convicção que eu tenho da vida hoje é que conhecimento puro, por si só, sem acompanhar a ação... É um bom passo, mas é um passo. Eu diria que é um passo... primeiro passo. É um passo inútil se não tiver o segundo, essa é que é a grande questão. Volto ao ponto que eu disse, eu não estou querendo dizer que a ciência tem que ser aplicada. Não, filosofia, por exemplo, a metafísica é um conhecimento que a aplicabilidade da metafísica, que é um campo da filosofia, é nula. Mas é um conhecimento que ele pode mudar a tua forma de agir. Filosofar pode mudar a forma como você amanhã olha para o mundo, olha para os teus filhos, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua realidade. Isso, para mim, é incorporar o conhecimento na vida de forma prática. Não é necessariamente você ter ciência aplicada, que é importante, mas as ideias puras também. A arte, como você mesmo disse, por aí vai. Então, cada vez mais eu vejo o quê? As pessoas com crenças grandiloquentes. E as pessoas são expert em grandes crenças. É impressionante como o ser humano consegue criar crenças lindas e maravilhosas sem agir de fato mediante a crença. Ah, um dia eu vou mudar. Ah, semana que vem. Ah, mês que vem. Sabe promessa de fim de ano? Por que a gente faz isso? Para se conservar sem gastar energia. Porque mudar, em primeiro lugar, gasta energia. Em segundo lugar, é desconfortável. Porque a mudança ela sempre traz desconforto. Só que a grande questão é, o mundo ele não muda com crença, o mundo ele muda com ações. Você pode ter a crença mais incrível que existe dentro da sua cabeça e se você não der o primeiro passo, mas a ação tem que ser direcionada para alguma crença, claro, né? Mas assim, a crença ela só funciona quando acompanhada de ações. Nós precisamos de crenças. E a ação só faz sentido se ela for em nome de alguma coisa que você acredita, né? Senão fica meio louco também. Exatamente. Né? Então, a ação pura, sem nenhum tipo de objetivo, sem nenhum tipo de conquista vislumbrada, ela é, eu diria, louca. Ela é, enfim, de uma utilidade nula. É absolutamente impressionante o número de pessoas que está infeliz fazendo o que faz. Você que está me ouvindo aí agora, eu quero que você se pergunte, se te fosse dada a oportunidade, você estaria fazendo outra coisa profissionalmente? E olha, de 50% a 75% das pessoas com as quais eu converso, depende da empresa, elas respondem sim, eu estaria fazendo outra coisa. Então, talvez esse ou estaria em outro lugar. Exato. Não necessariamente outra coisa, mas em outro lugar, ambiente. Já que eu não quero esse lugar. Perfeitamente. Então, o que eu busco também, um dos trabalhos que nós fazemos é como que a gente consegue desenvolver estratégias para que o trabalho das pessoas seja mais engajante. Que a empresa modifique o jeito dela para que as pessoas... Porque isso também já é comprovado por pesquisa, que quando as pessoas
acreditam na empresa que elas estão trabalhando, o rendimento é infinitamente sem sombra de dúvida, mais alto, portanto a lucratividade também é mais alta, mas ao mesmo tempo as empresas são burras porque de 50% a 75%. Apesar disso estar comprovado, elas também não fazem, porque são comandadas por cérebros burros. Exatamente. É isso? Ou seja, eu não gosto da palavra burro. É que eu estou usando burro sempre na brincadeira, tá certo? Claro. Assim, é um cérebro que porque precisa... apesar de saber disso, não muda a prática. Sim, nesse sentido que eu estou falando, que a né? gente estava falando. Apesar de saber disso, já é comprovado isso, que o ambiente, que uma empresa transparente com seus funcionários rende mais, tem melhor lucratividade, que as pessoas, os talentos preferem trabalhar em lugar assim. Apesar de tudo isso, você mesmo está dizendo que a maioria das pessoas, ou das empresas, porque a questão não está nas pessoas, está nas empresas, que são feitas de pessoas também, mas as empresas montam estruturas que não atendem a isso, né? Claro. E aí elas têm uma lucratividade mais baixa, uma rentabilidade mais baixa, a eficiência cai, etc. Então, apesar de tudo isso, apesar de você falar, as empresas não mudam. E certo? aí a gente volta ao ponto anterior. Porque é isso, a gente tem essa resistência. Perfeito. Porque mudar significa gastar energia, mesmo para ganhar mais dinheiro, porque no final a equação não é ser uma empresa mais boazinha, é os acionistas ficarem mais ricos. Mesmo para isso, a gente tem resistência. Claro, é só você parar para pensar em alguns mercados que simplesmente desistiram de tentar mudar e acabaram ruindo. Vamos pegar uma empresa como a Kodak, por exemplo, uma empresa que teve tanto sucesso e simplesmente não conseguiu se adaptar às mudanças tecnológicas e deixou absolutamente de ser o que era. E olha, temos tantos exemplos desses nos dias de hoje. A indústria fonográfica e a resistência que ela teve à mudança de formato, ao MP3 e à divulgação na internet desse tipo de informação. E poderíamos dar dezenas de exemplos. Mas aí não é o ambiente, diferentes. aí é a resistência à mudança, aquilo que eu já estou fazendo. Exato, mas é que no ambiente é a mesma coisa, porque quando você tem um certo modo de gerir suas pessoas, quando você tem certas estruturas eu diria, organizacionais de fato, né, estruturas de relação entre seres humanos, você cria hábitos, você cria padrões de comportamento relativamente automáticos e, sobretudo, como em tudo, na vida pessoal, profissional, ou seja lá onde for, você cria fortes crenças de que você sabe o que está fazendo e que mudar talvez não seja a melhor coisa. E o grande problema é que quando momentos de ruptura surgem, ou seja, onde a mudança se torna necessária, é frequente o auto-engano manter a pessoa. Porque o cérebro não gosta disso, é isso? Ele não gosta de mudança. Ele não gosta de gastar a energia e do desconforto que a mudança traz. O mundo ele é feito de discrepâncias, né? O mundo ele é feito de choques de ideias diferentes e por aí vai. E a gente tem que entender que mudança ela só ocorre mediante determinados choques. E não é incomum, por exemplo, a mudança só acontecer quando você já está num problema gigantesco. Primeiro bate, depois muda. Exato. Você sabe que vai bater o ônibus, mas você espera, primeiro bate e depois isso você vai mudar. Isso é um comportamento muito comum. De novo, por isso que eu falo que o cérebro é burro. Sabe que vai bater, sabe que vai acontecer, a pessoa entende isso, só que primeiro vai lá e bate. E aí o que ocorre? Eu volto ao meu exemplo de anteriormente. A gente está com um cérebro que a razão, os princípios de evolução do cérebro, no sentido biológico... Ele é inadequado para viver em 2016. Exatamente. Ou seja, porque a evolução biológica ela é muito mais lenta que a evolução cultural e social. Só que ainda assim a evolução cultural e social também é lenta, então a mudança ela não vai acontecer do dia para a noite. E aliás, em se falando de mudança de comportamento, quantas vezes eu não vejo? Sabe, a mudança, eu chamo a mudança mediante o trauma. É assim, o sujeito ele tá lá no relacionamento e ele se adapta, porque essa é uma característica muito comum do ser humano, é se adaptar. Então a gente vive uma nova situação e olha, praticamente tudo é adaptável, tá? Então vamos supor, o sujeito conhece um grande amor, se apaixona. Na neurociência a gente costuma dizer que a paixão é um estado de demência temporária com duração média de 12 a 18 meses, né? O que parece brincadeira, mas do ponto de vista do cérebro é algo por aí de fato. Acho que todo mundo que já ficou apaixonado sabe que é um tipo de demência, é meio como ficar bêbado. Né? Porque quimicamente isso, é muito parecido. É um estado hiperdopaminérgico de inibição pré-frontal, onde
você não toma boas decisões. Perde um pouco a capacidade de filtrar. Exatamente. E aí você está apaixonado e aí a paixão passa. Porque ela é definitivamente um estado passageiro. Aí o sujeito se casa e no início do relacionamento ele trata a esposa como uma preciosidade. Aí ele se adapta, começa a tratar a esposa como se ela fosse sempre estar lá. E aí o que acontece? Dá um tempo e ele toma um pé na bunda. E aí ele, desesperado, não sabe o que aconteceu e resolve mudar a vida. Vai pra academia, fica 6 horas por dia na academia, troca o guarda-roupa, compra um carro esportivo, sabe? Todas essas coisas que são mudanças, na verdade, mediante um trauma que ocorreu. Essas mudanças repentinas de querer virar a página da vida e transformar a vida de um dia pro outro, elas costumam ser a que menos duram. Por exemplo, a dieta onde você vai emagrecer em 30 dias. Você vai emagrecer, mas aí depois você vai recuperar tudo e talvez engordar mais no mês seguinte. Mudança, ela é uma coisa de degrau, ela é uma coisa de dar um primeiro passo pequeno e outro e ser consistente nisso. A grande questão é, a gente se adapta, vamos voltar para a questão da empresa. Quantas pessoas não entram lá, no começo elas fazem o melhor de si, fazem diferente, buscam vão vendo que grandes não é comportamentos, bem por aí, vai vendo que não é bem por aí, vai adaptando, começa a fazer meio que do mesmo jeito e estagna. E o sujeito está lá, às vezes, num cargo, fazendo a mesma coisa há 10 anos, sem mudar, sem buscar coisas diferentes, e aí, de repente, ele é demitido, de repente ele é desligado, e ele não entende direito o porquê, porque ele adaptou. A gente tem essa tendência a adaptar e parar de valorizar as coisas que a gente tem. Então eu volto a um ponto que eu disse bem no início. Quando a gente olha para a vida como um investimento, cada segundo, cada instante, um instante a menos, cada ano, um ano a menos, a gente, eu diria, perde um pouco dessa preguiça de viver. O ser humano, ele tem, eu acredito, uma espécie de ilusão de imortalidade. A gente tende a achar que a gente vai durar para sempre. Se o ser humano tivesse o nosso cérebro criou isso. Claro, esse é um dos modos de auto-engano. Mas para quê? Para não precisar. Não parece justo. Se preocupar. Não parece justo assim, não parece vantajoso isso. Mas você concorda que para um sujeito que vivia numa savana africana e precisava sobreviver ali no dia, pro dia pelo de amanhã, menos o suficiente até poder pegar alguém, tá exatamente, e procriar e reproduzir, mandar seus genes para frente. Faz todo sentido que a gente não se preocupe muito com o que vai acontecer daqui a 30 anos, com que a gente não se preocupe muito com o que está distante, com que a gente não se preocupe muito com o amanhã, que a gente seja, como na psicologia a gente chama, presentista. Mas que a gente acha, então, mas é que a gente acha que vai durar para sempre. Exato. Ou seja, o que importa é o presente, porque se você parar para pensar vividamente no futuro, você percebe que ele vai chegar, independente do que você quiser. Hoje, a gente tem expectativas de vida de 80 e tantos anos na sociedade, às vezes as pessoas vivem muito mais do que isso. Historicamente, se liga à nossa consciência, ou até sentimentos, a alma, ou seja lá o nome que se dê, mas é essa coisa independente do veículo físico corpo. Certo. Quando você diz que a mente é fabricado, vamos dizer assim, pelo cérebro, não funciona, tá certo? Como é que funciona isso? Tá, vou te dar um exemplo do que os espíritas neurocientistas, e existem neurocientistas nas mais diversas religiões, claro, o que eles pensam? Eles enxergam que existe um plano espiritual e um plano físico. E o que eles enxergam é que o cérebro é uma espécie de unidade de comunicação entre esses dois planos. Essa é a visão que um espírita te daria. Por isso que quando você lesa o cérebro, você muitas vezes lesa a personalidade da pessoa. Porque você estaria lesando a comunicação entre a alma e o cérebro. Entre um plano espiritual e um plano físico, etc. aqui. Isso é, por exemplo, a resposta que um espírita te daria. Existem outras respostas diversas. Nenhum cientista hoje que entende um pouco a respeito do funcionamento do corpo, ele vai te dizer que é possível você pensar num conceito de alma onde o cérebro não tenha um papel central. Isso não dá. O cérebro tem que ter um papel central. Eu, pessoalmente, te digo que não sei. Eu te digo que o que eu consigo investigar com as minhas ferramentas científicas é, no limite, te dizer o seguinte: o cérebro, ele é responsável por aquilo que vem a ser a nossa personalidade, as nossas decisões, etc. Se além dele existe um outro plano, ou se existe algum tipo de realidade que ela não é concebível com os mecanismos de racionalidade que a gente tem, eu não sei. E, aliás, o agnóstico é esse. O agnóstico é o jeito que simplesmente admite a sua ignorância e a sua incapacidade de fazer grandes afirmações a esse respeito. Então, eu não saberia te dizer. Agora, o que eu sei, e é claro, eu sei no sentido que a gente já discutiu, né? O que as evidências apontam hoje em dia é:
O nosso cérebro ele é responsável pela nossa vida mental e ele é uma peça sem a qual a vida mental ela não tem como existir aqui. Exemplo disso é, toda alteração que a gente tem mental, ela vai ser uma alteração, na verdade, do ponto de vista do cérebro. Por exemplo, quando a gente toma o café que a gente está tomando aqui, o café ele está alterando o nosso cérebro, portanto nos dando uma realidade diferente do ponto de vista psicológico. Ou quando você bebe o álcool. O álcool ele vai inibir o funcionamento do cérebro, fazer com que os neurônios funcionem numa frequência menor. Ou qualquer droga. Exatamente, maconha, qualquer droga. Perfeito. Então o que a gente está fazendo? A gente está alterando o nosso cérebro para fazer com que a realidade psicológica, né, mental, ela se altere. E nesse sentido, entender essa relação mente-cérebro é hoje o que os cientistas cognitivos eles vêm buscando fazer. E eu tô aí nessa jornada junto com tantos outros. Aí. Exatamente. Quem somos nós, humanos? Um ser em trânsito e em mudança constante, que muitas vezes resiste à mudança e acha que ela não vai ou não deve acontecer, e que não enxerga que, na verdade, ela vai acontecer, quer você queira, quer não. E você tem uma escolha: entender que a mudança vai ocorrer, entender que é necessária uma adaptação das suas ações e do seu comportamento, entender que a busca do conhecimento é o grande diferencial que a gente tem dos outros bichos e que ela só é capaz efetivamente de fazer um mundo melhor quando ela é acompanhada de comportamentos, quando ela é acompanhada de ações, porque o mundo ele vai mudar, o mundo ele não permanece nunca, o mundo ele é inédito, a todo tempo ele é inédito, ele vai te trazendo novidades frequentes. Então, estar aberto à mudança é estar aberto ao que a realidade tem para te entregar. O grande problema do ser humano é, ele cria expectativas e ele vive expectativas em vez de viver a realidade. Quando a gente fala de felicidade, que é o tema talvez que mais me interessa hoje em dia, a gente sabe hoje que o ser humano ele não tem um eu somente. Ele tem dois, na verdade. Um eu, ele é o que eu chamo de eu projetivo. É o teu eu que olha para fora do agora, para trás, passado, para frente, futuro. E a gente tem um eu que eu chamo de eu experiencial. E as pesquisas são claras de que esses dois eus, eles são diferentes e o que faz esses eus feliz, triste, etc., é diferente. O eu projetivo, que está fora do agora, ele está contando uma história quando ele olha para o passado e ele está buscando uma história quando ele olha para o futuro. Então o que deixa ele feliz? Conquistas, objetivos e desafios. Então nesse sentido tem gente que faz dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, isso aí está errado, porque dinheiro, objetivo, conquista, emprego, sucesso, troféus, essas coisas trazem felicidade, só que para um pedaço da gente. Esse eu que eu chamo de eu projetivo. Só que a gente tem um outro, que é um eu experiencial, é o eu que vive o agora, o instante. É o eu que está me ouvindo nesse momento. E esse eu, o que faz esse eu estar feliz é muito simples. Saborear o instante enquanto ele está acontecendo. Ou seja, em vez de matar a fome, sabe quando a gente passa no boteco, engole a coxinha, toma uma coca e corre para a reunião que tem depois? A gente está fazendo isso por quê? Porque a gente quer que a fome passe para a gente ir para o próximo. Ou seja, a gente está esperando a próxima coisa. Tá? E tem gente que vive a vida matando fome, ou seja, o sujeito está esperando o tempo inteiro, o cara está esperando, e a sociedade é perita em prometer pra gente felicidade pro eu projetivo. Te dizem, ó, vai pra escola que você vai entrar na faculdade, que você vai conseguir emprego, que no emprego você vai ganhar dinheiro, e aí depois você vai ter família, e aí depois você vai ser feliz. Mas peraí, e aí você não foi feliz até tudo isso? E não é à toa que a curva de felicidade na vida humana ela é uma curva em U. Você está com 18 anos, ela está lá em cima, ela vai caindo, até que ela chega no ponto mais baixo estatisticamente. Olha, dezenas de estudos no mundo inteiro, sociedades grandes e pequenas, curva em U. E o ponto mais baixo costuma ser entre 40 e 50 anos de idade, e depois ela sobe de novo. Por que o ponto mais baixo é esse? Porque o cara de 40 a 50 anos de idade já conquistou tudo isso. Ele já conseguiu emprego, a família, já teve filho, etc. E ele olha para frente e o eu projetivo dele já não tem muito mais coisa nova para buscar. Mas por que a curva começa a subir? Porque a pessoa ela começa a aproveitar aquilo que ela tem, ela começa a saber apreciar aquilo que está presente na vida dela. E então, viver feliz é um equilíbrio entre essas duas coisas, só que esse equilíbrio exige uma coisa que você falou lá atrás que é super importante: postura consciente. A gente olhar para a realidade sem tomar a realidade como uma coisa gratuita que vai estar lá. Agora tem uma coisinha, que ela torna feliz tanto o eu projetivo quanto o eu experiencial: a qualidade das nossas relações.
E aqui eu tô falando de qualidade, hein? Não é 5 mil amigos no Facebook. Quantidade, enfim... Pelo contrário, saiu um estudo muito recente, semana passada, que demonstrou que quanto mais inteligente a pessoa, menor é o número de amigos que ela precisa para ser feliz. Bom, eu devo ser um Mas gênio, é quantidade. Mas quantidade, qualidade é fundamental. Não existe estudo que não demonstra de maneira clara. As pessoas felizes são invariavelmente aquelas que têm relações de qualidade. Então, quando você me pergunta quem somos nós somos um bicho que busca, acima de tudo, a felicidade. Aristóteles já falou isso. Tudo que o ser humano faz, ele faz porque quer ser feliz. A gente está mirando a felicidade em tudo que a gente faz. Só que, às vezes, a gente erra, né? Essa que é a grande questão. E o grande problema desse ser que nós somos ele muitas vezes não tenta aprender com esse erro para tentar acertar depois. Como você falou, nas empresas, quanta gente que tem lá batendo a cabeça, tropeçando, em vez de levantar, aprender e fazer diferente, continua fazendo a mesma coisa. Quantas organizações e empresas não estão errando e poderiam estar ganhando mais dinheiro, poderiam estar sendo mais produtivas, só que continuam fazendo a coisa do mesmo jeito. Quantas pessoas não estão aí sem saúde, acreditando que, opa, um dia eu mudo e aí chega uma hora que não tem mais o que fazer porque a saúde já foi. Quanta gente não tem um relacionamento que acaba sem saber direito por que acabou, simplesmente porque não valorizou aquilo que tinha. E a grande questão a gente tem que equilibrar. Nada mais engrandecedor do que isso. E a esperança importante, é de que as pessoas que ouviram aí esse papo, de alguma forma, mudem seu jeito de pensar. Se eu conseguir isso, o objetivo está mais do que cumprido para esse nosso papo de hoje. Valeu, meu. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.